Olá, alunos do curso livre de filosofia. Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, Deus, uma questão. Vamos falar sobre Deus. Tão amplo esse tema, tão abrangente. Deus é a pessoa mais famosa do mundo, né? Outro dia eu estava pensando nisso. Quem é a pessoa mais, quem é, digamos, o ser, supondo-se que Deus seja uma pessoa, a pessoa mais famosa do mundo? É Deus, né? Eu estou dizendo Deus, eu não estou dizendo especificamente o Deus de uma religião, né? Embora eu seja católico. Dizendo o conceito de Deus. Deus, ele se manifesta de alguma forma em todas as religiões. Todas as religiões falam um pouco de Deus. Nenhuma outra celebridade é tão conhecida quanto Deus. Ninguém é tão famoso quanto Deus. Faz um tempo eu vi um documentário na televisão, TV fechada. Se não me engano, é um documentário em inglês, bem interessante, mais ou menos com esse tema, até com esse nome, se não me engano, Deus, uma questão. E aí havia ali um grupo de umas 6, 7, 8 pessoas, mediadas por um professor. Cada pessoa tinha uma postura a respeito desse assunto, desde pessoas que eram tementes a Deus, pessoas que acreditavam em Deus, até ateus, ou um ateu, dois, sei lá, ou agnósticos. Todos estavam debatendo ali, né, a respeito de Deus. O que falar, né, sobre esse assunto? Como eu disse, tão amplo. De ontem para hoje eu estive muito pensando em conceitos de Deus diferentes, né? E aí de uma forma mais específica, eu acho que vocês já perceberam que eu eventualmente posso falar de outras religiões, mas como eu disse, sou católico, portanto a minha interpretação é mais centrada na teologia cristã. E, óbvio que também mais especificamente catolicismo. Então, em geral, vou utilizar como referência, né, a Bíblia. E a interpretação teológica ainda mais fortemente católica. Mas o que eu vou dizer, por exemplo, a respeito de Deus, no que concerne a conceitos diferentes, é alguma coisa que não diz única e exclusivamente respeito ao catolicismo, mas sim ao cristianismo em geral, tanto da protestante, ortodoxa e tal, que é a ideia, as formas diferentes com que Deus se manifesta no Antigo e no Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. Há uma certa diferenciação, né, na forma como Deus se manifesta. No Antigo Testamento, geralmente, Deus se manifesta como Iavé, ou Jeová, ou Javé. E não entra aí na concepção de Deus dois, né, podemos falar conceitos dentro de uma linguagem filosófica, interpretativa ou teológica, mas na realidade são pessoas. Não entra no Antigo Testamento a pessoa do Filho de Deus como Deus e do Espírito Santo como Deus. No Antigo Testamento, Deus é um, é o Senhor, é Yahvé, é Javé. E não é três pessoas. Não existe ainda o conceito da Santíssima Trindade. O conceito da Santíssima Trindade é moderno. Moderno assim, é cristão. Óbvio não significa que, portanto, antes disso, antes do Novo Testamento, não houvesse, né, a Santíssima Trindade. Apenas não havia digamos, uma exposição clara a respeito desse assunto. Sabia-se que Deus era Yahvé, era Javé, era o Senhor, e Deus era um. A definição que Deus dá de si mesmo no Antigo Testamento é eu sou. Eu sou aquele que sou. Ou eu sou o eu sou. O que significa isso? Definição que Deus dá a Moisés na passagem da sarça ardente. Deus se manifesta em uma sarça ardente. O tipo de planta que estava pegando fogo. Estava em brasas. Deus se manifesta ali. E ele se define como o eu sou.
Se Deus é, se ele diz eu sou, o que as outras pessoas. O que as outras pessoas. O que são as outras pessoas, ou como defini-las, ou as outras coisas, os outros seres? Se Deus é o eu sou, os outros seres podem se supor que são aqueles que não são. Mas se não são, por que de alguma forma têm uma existência? O que Deus está querendo dizer é que ele é autossuficiente. Ou seja, a existência dele independe de qualquer outra realidade. Ele é, ponto. Ou seja, ele existe. Os outros não existem por si mesmos. Moisés não é por si mesmo. Moisés é na medida em que foi criado por Deus e sua vida e sua existência é mantida por Deus. Então Deus é aquele que independe de qualquer outra realidade para existir. Ele é. Eu sou o eu sou. Eu sou. Essa é a definição de Deus. Eu sou. Moisés é. Por si mesmo ele não é. Ou seja, Moisés por si mesmo é nada. Se Deus retirasse de Moisés aquilo que compete a Deus, ou seja, o processo de criação e aquilo em que Deus assiste para que Moisés continue existindo, Moisés deixa de existir. Moisés só existe na medida em que foi criado por Deus e é mantido por Deus. Se Deus retirasse a sua criação e essa manutenção, Moisés deixaria de ser. Ele não poderia ser sem Deus. Então tudo que existe depende de Deus, porque só Deus é. Isso nós chamamos em termos teológicos de contingência, a questão de não ser. Nós vivemos na contingência, Deus vive no absoluto. Deus é o absoluto. Nós vivemos na contingência, nós somos contingentes. Deus não é contingente, Deus é eterno, ele é o absoluto. Então está aí uma definição importante. Deus não diz naquele momento eu sou um e três, que digamos seria uma referência à Santíssima Trindade. Eu sou um e sou três. Ele apenas se define como eu sou. Essa é a definição que Deus dá a respeito de si mesmo. Essa definição é aquilo que nós podemos chamar de ontológica. Ou seja, é algo que se refere ao ser de Deus. O ser de Deus não é passageiro. Hoje ele é, amanhã ele não é mais. Antes ele não era, agora ele é, amanhã não é mais. O antes ele era, hoje ele ainda é, mas amanhã pode ser que não seja mais. Deus é o absoluto. Moisés, já que é o personagem que aparece com ele, não é. Ele não diz para Moisés, Moisés, eu sou, você não é. Mas na medida em que ele afirma, eu sou o que sou, eu sou o eu sou, cabe a Moisés deduzir o resto. E eu sou o quê? Eu não sou Deus, então eu sou o que não sou. Ou eu sou o que sou só na medida em que estou em comunhão com Deus, ou em que participo da criação de Deus, ou na medida em que Deus mantém a minha existência.
Muito bem. Então é a primeira coisa importante que nós temos a dizer sobre Deus no Antigo Testamento. Deus é aquilo que ele é. E também no Antigo Testamento não estão mencionadas as duas outras pessoas. Porque se supõe que Javé e Yahvé, que é o Criador, também é o Pai. Filho e Espírito Santo não são mencionados. Supõe-se, por exemplo, fala-se de Filho de Deus. Por exemplo, o Messias, que é aquele que os judeus esperam, é entendido como Filho de Deus. Mas não é Filho unigênito de Deus dentro da concepção judaica. Ou seja, não é Deus em Deus, ou não é Deus com Deus. É um filho no sentido mais, digamos, não vou dizer metafórico, mas no sentido assim de uma filiação humana. Ou seja, Deus criou aquele homem, né? Ele criou, aquele é um homem criado, é um homem obediente a Deus, é um homem que vai cumprir uma missão de libertar o povo judeu. Ele é um filho de Deus como uma criatura de Deus predileta. Ele não é um filho intrinsecamente. Ele não é um filho no sentido divino. Ele é um filho no sentido humano. Deus criou aquele homem, que é o Messias, e deu a ele uma missão e um amor predileto. Portanto, ele é um filho de Deus nesse sentido, mas não na medida em que compartilha da substância divina. Como, por exemplo, um filho de um homem. Se eu tiver um filho, o meu filho vai ter o meu sangue e o meu corpo. Eu vou dar a ele a minha substância. Ele vai ter o meu DNA. Ele vai ter o meu código genético. O corpo dele, a matéria da qual ele é feito, é da mesma substância do meu corpo e da mãe. Então, para os judeus, o Messias pode ser considerado um filho de Deus, mas dentro de um outro contexto. Não dentro do contexto que nós entendemos no cristianismo. Ou seja, o filho de Deus no cristianismo é Deus. É Deus porque usufrui ou goza de uma união hipostática. A hipóstase é uma natureza. Então existe uma união de naturezas, uma união hipostática. Existe a natureza divina e existe a natureza humana. Jesus é totalmente divino e é totalmente humano. Enquanto for mantida essa união, ele tem as duas naturezas. Se um dia Deus... Esse é um debate que às vezes acontece em cursos de teologia. União hipostática de Cristo poderia ser desfeita? E a resposta, depois de um debate acalorado, é basicamente a seguinte: só Deus poderia fazer isso. Se isso acontecesse, Jesus se tornaria, digamos, a parte divina de Jesus voltaria para Deus e Jesus manteria a sua condição humana. Ele não é metade homem e metade Deus, porque aí, se isso acontecesse, uma desunião hipostática, ele ficaria só metade homem. Ele é totalmente homem, totalmente Deus. Havendo a desunião, se Deus desfizesse a união hipostática, o que há de divino em Jesus voltaria para Deus e Jesus ficaria com o que é humano. Seria isso possível? Um dos argumentos é que sempre que você utiliza um termo como, por exemplo, união, que tem um termo contrário, que seria a desunião, supõe-se que exista a possibilidade da desunião. Se aquilo foi unido, poderia, em alguma circunstância, também ser desunido. Mas qual circunstância seria essa? E que poder seria capaz para realizar essa desunião?
A circunstância é difícil de definir, porque podem ser várias. Mas o poder parece muito claro depois que você debate um pouco. É só Deus que poderia fazer isso. Se Deus realizou a união hipostática de Cristo, as duas naturezas, só ele poderia desfazer. E aí, digamos, o Filho eterno, a natureza eterna do Filho voltaria para Deus e continuaria existindo em Deus de maneira espiritual e não carnal. Ou seja, o Filho continuaria existindo, né, espiritualmente em Deus, e Jesus continuaria ou como um ser humano normal. Mas muito bem, né, isso é Novo Testamento, nós estamos falando do Antigo Testamento em princípio. E que antes disso, antes de eu continuar, veio uma questão ontem, né, que me surgiu, e eu vi quantas dúvidas, né? Vou fazer pegar um caminho aqui, um atalho, depois eu volto. Dúvidas que existem a respeito desse assunto. Sobre os anjos. Os anjos são filhos de Deus ou não são, ou são criaturas? Veja. Parece que no Antigo Testamento existem algumas referências de filhos de Deus que há certos intérpretes, certas exegeses que concluem serem os anjos. Mas isso seria bastante problemático, porque se os anjos são filhos de Deus, significa que Deus, ao condenar Lúcifer, condenou o seu filho. E não existe na Bíblia, como um todo, qualquer referência tão específica a uma filiação divina dos anjos. E outra coisa, fica muito claro na especificação dos anjos que eles são servos. Eles estão a serviço de Deus. E o modo como Deus se refere a seus filhos não é na condição de servos, e sim de herdeiros. Os filhos de Deus não são servos de Deus. Eles não estão a serviço de Deus como os anjos. Eles não constituem um exército. Eles são herdeiros de Deus. E não apenas isso, eles estão em comunhão com Deus. Pela graça e pela comunhão no corpo e no sangue, aí já dentro do Novo Testamento. Agora, o Antigo Testamento tem livros que são, às vezes, cuja expressão é muitas vezes simbólica. Ou tem uma dimensão simbólica. Tem uma dimensão real, realista, mas também tem uma dimensão simbólica. Então, eventualmente, você poderia dizer. Nem todo mundo que fala, vem aqui, meu filho, está necessariamente dando à outra pessoa, o direito à paternidade. Será que Deus um dia chamou algum anjo de meu filho? Mas dentro de uma linguagem mais carinhosa ou coloquial e não paternal no sentido lato. Né? Ou se você pegar o contexto inteiro da Bíblia, nada nos leva à conclusão de que os anjos são de fato filhos de Deus. Fica claro que eles são criaturas de Deus, embora não se refira, a Bíblia não fale tanto sobre eles, mas Jesus fala sobre eles no Novo Testamento. E ele não se refere, né, aos anjos como filhos de Deus, e sim como seres assexuados e espirituais. Então me parece que os anjos são mais criaturas de Deus do que propriamente filhos de Deus. Não, em hipótese alguma eu chego à conclusão de que eles são filhos de Deus. Não apenas pela constituição dos anjos, mas também por aquilo que eles realizam. Ou seja, eles estão a serviço de Deus. E Deus não trata seus filhos como meros servidores. Embora dentro de uma posição de humildade, às vezes os homens que estão em comunhão, né, se coloquem na posição de servos, nós sabemos que, né, o próprio Jesus diz, não,
Eu não, doravante não chamarei mais de servos, e sim de irmãos. E, por outro lado, também a filiação do homem não é uma filiação intrínseca. O homem não nasce, não surge no mundo como filho de Deus, como Jesus, que era filho de Deus desde a sua concepção. Eles recebem uma filiação divina por uma espécie de adoção. Muito bem, então, para vocês verem como às vezes é complexo. Mas com relação especificamente ao Antigo Testamento, né, voltando, temos a figura de Deus, né, que é criador, que se manifesta como Yahvé, Javé ou Jeová, que se define como eu sou. É um Deus que muitos entendem ser cruel, ou que não tem receio, às vezes, de esmagar os seus inimigos. Deus, no Antigo Testamento, extermina os povos. Ele extermina, como por exemplo, exterminou os cananeus, para que a terra em que os cananeus habitam seja entregue ao seu povo, ao povo escolhido, os judeus, os hebreus. Ele não dialoga com os cananeus e ele não pede para os hebreus que entrem em contato com os cananeus e tentem fazer um acordo para dividir. Ó, vamos dividir essa terra, vocês já estão aí. Eu tenho um exército numeroso, Deus está do meu lado. Vamos dividir. Você fica com uma parte, eu fico com outra. Deus não faz acordos. Ele ordena Moisés e os outros hebreus, né, e quem faz o cerco é Josué, que, né, tomem Canaã, e não apenas isso, mas que passem a navalha, a faca em todos os habitantes, que matem todos. Não deixe um único vivo. Ou seja, não é um Deus que dialoga, em princípio. Ele dialoga, por exemplo, com Moisés. Ele escolhe um e dialoga. Ele, por exemplo, dialoga com os profetas. Com o profeta Elias ele dialoga. Mas ele não dialoga com o todo. Ele escolhe um, dialoga com esse e através desse ele transmite uma mensagem para todo o povo. Como, por exemplo, no caso de Moisés, ele transmitiu os 10 mandamentos. Ele não falou com todos, ele falou com um e através deste um ele transmitiu a mensagem para todos. Ou seja, é um Deus que está impondo a sua vontade. Agora, por que ele faz isso? Por que ele impõe a sua vontade? Segundo, né, aquilo que está na Bíblia, esse é um termo que ele usa muito para os judeus, né? Povo de cabeça dura. Se os judeus, que eram o povo escolhido, eram um povo de cabeça dura, os outros pior ainda, os outros povos ainda eram mais difíceis. Então ele não estava agindo no mundo dentro de um contexto muito favorável ao diálogo. Por exemplo, ele tinha que ensinar aos judeus que eles não podiam matar ou roubar, porque provavelmente, né, a vida moral das pessoas naquela época não era muito regrada. Então as pessoas não deviam obedecer com facilidade. E outra coisa, ele quer manter a pureza do povo hebreu. O povo hebreu vai morar
em Canaã, se ele se misturar com o povo cananeu, ele vai adquirir as características pagãs do povo dos cananeus. Ele vai começar a adorar deuses que não são Yahvé, o Senhor. Vai cair na idolatria. Então não basta apenas entrar num acordo de convivência. É preciso exterminar os cananeus. Porque com isso ele não está apenas exterminando o povo, ele está exterminando a idolatria. Se ele não exterminar a idolatria, o povo hebreu vai se perverter, vai se afastar. Então é preciso não apenas tomar a cidade, é preciso matar todos. Aconteceu? Não aconteceu? Todos foram exterminados? A ordem de Deus era que exterminasse todos. Para que não houvesse, não apenas os hebreus, os jebuseus, desculpe, os cananeus, os jebuseus, como também antes disso já havia dizimado Sodoma e Gomorra, porque ali a impiedade e o pecado já clamavam aos céus. Ou seja, Deus não vai dialogar e acordar. Ele não vai entrar em acordo. Ele vai simplesmente dizimar. Assim age o Deus no Antigo Testamento. Como eu falei, ele dialoga com Abraão. Quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra e ele avisa, Abraão tenta fazer uma espécie de acordo. E se houver lá 50 justos, será que nós podemos contar com a piedade do Senhor, com a misericórdia, e Sodoma e Gomorra não serem destruídas? E Deus responde, se lá houver 50 justos, por causa dos 50 justos eu não destruirei. Ele não dialoga com todos, ele dialoga com um escolhido especial. Ou seja, é uma pessoa, enfim, a quem ele tira de uma multidão ou de um determinado local e dá a ele uma espécie de predileção. De uma missão também. Então não é um Deus que está muito disposto a dialogar. Mas isso pode não ser, digamos, apenas uma característica da personalidade de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, ele está bravo, ele está chateado, ele não quer papo. Se não obedecer, ele destrói. Não é isso. É, digamos, seria uma espécie de dificuldade, de fazer com que as pessoas que naquele momento não tinham uma vida moral suficientemente organizada para entender os preceitos de Deus, fazer com que elas ou obedecessem ou simplesmente fossem mortas. Porque o que interessava a Deus no Antigo Testamento é que prosperasse o seu povo. E o povo dele era o povo hebreu. Ele escolheu um povo. Ele criou um povo a partir de Abraão. E a aliança dele foi com aquele povo, e não com os outros. Ele poderia, digamos, ser piedoso com os outros povos, desde que esses não interferissem nos planos de Deus. Por exemplo, não há no Antigo Testamento qualquer referência da necessidade de exterminar os chineses. Por quê? Porque a distância entre a região de Jerusalém e a China era muito grande, e os chineses, naquele momento, não estavam impossibilitando os chineses, ou os povos que existissem na China, ou os indianos, não estavam impossibilitando os planos de Deus. Então não havia motivo para que Deus exterminasse os indianos, os hindus ou os chineses. Eles poderiam continuar existindo lá nas terras deles, sem que Deus interferisse. Agora, o povo, os cananeus interferiam, a existência dos cananeus interferia nos planos de Deus. E neste caso, Deus, se eles não iriam sair, se eles não sairiam por livre e espontânea vontade, porque aquela terra era de Deus, eles habitavam lá, mas pertencia a Deus, e Deus iria dar aquela terra ao seu povo,
Se os cananeus não saíssem de lá por livre e espontânea vontade, e não sairiam, então eles seriam destruídos. Neste caso, Deus não estabelece um meio termo. Esse é um pouco o Deus do Antigo Testamento. É uma característica do Deus do Antigo Testamento. É um Deus que não está disposto a dialogar, né, ou no sentido de entrar em um acordo. Ele faz aliança com alguns específicos, como por exemplo Noé. Ele tem lá o arco-íris. Ou com Abraão, ou com Moisés. Moisés ele faz uma aliança, aquela era a tábua da aliança, as tábuas da aliança. Através de Moisés e através da tábua da aliança, todo o povo obtém uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, mas é feito em princípio em uma pessoa, com uma pessoa. No Novo Testamento, Deus não faz a aliança com uma pessoa só. Ele faz, né, Jesus escolhe 12 apóstolos, mas isso não representa exatamente uma aliança. Ele faz, digamos, uma aliança, ele estabelece uma comunhão através do seu corpo e do seu sangue. E, né, a comunhão é dada a todos aqueles, né, que se encontram preparados, né, dentro da igreja, né, que cumpriram os requisitos necessários do batismo, né, da preparação, da confissão. E aí entram em comunhão com Deus, ou seja, é uma aliança com todos aqueles que se encontram preparados para estar em comunhão com o corpo e o sangue de Deus. Muito bem. Algumas pessoas colocam o Deus do Antigo Testamento como Deus, um Deus do Antigo Testamento como um Deus mau, um Deus perverso. Né? Mas será que ele conseguiria ter uma outra atitude? A não ser essa? Será que ele conseguiria ser mais generoso? Ou menos impiedoso? Né? O que caracteriza o Deus do Novo Testamento é alguma coisa muito diferente nesse sentido. Ou seja, é um Deus que não apenas, que não, como eu falei, não se dirige a uma pessoa específica, e sim à multidão. A multidões. Deus vem ao mundo, o Verbo se faz carne e habita entre nós. Veja que, ainda naquela questão dos anjos, o Verbo não se faz anjo. O Verbo é o Filho de Deus. Ou seja, o Filho de Deus não se faz puro espírito assexuado. Sobre a questão se os anjos são ou não filhos de Deus. E considerando que a filiação dos homens é uma filiação, né, divina, e que se dá através da comunhão com o corpo e o sangue, então, né, ou seja, se para se tornarem filhos de Deus, eles têm que estar no estado de graça e estar em comunhão com o corpo e o sangue de Deus. E se Deus se fez carne e não se fez por espírito assexuado, então, claro está que Deus não escolheu os anjos para serem filhos de Deus, ou não gerou os anjos, ou criou os anjos, melhor dizendo, não criou os anjos como filhos de Deus, e sim como criaturas, que não compartilham da substância divina, da substância, né, digamos, carnal.
Porque a filiação do homem, a filiação divina do homem depende da comunhão carnal. Muito bem, então Deus no Novo Testamento é aquele que fala às multidões. Não fala a um específico, fala às multidões. E ele dialoga. Ou seja, ele não apenas está impondo a sua vontade, mas ele ensina, ele ouve e responde. Ele ensina alguém ali, às vezes, né, com boa intenção, às vezes maliciosamente, interpela e Deus responde. Haverá casamento no céu? Alguém pergunta. E Deus responde: no céu não existe casamento. Então, ele não apenas impõe uma verdade, ele não impõe a verdade, ele dialoga. Ele conversa. É assim que Deus se manifesta. Há um diálogo. Agora, é preciso também compreender que Jesus vem ao mundo, o Filho de Deus vem ao mundo, o Verbo se faz carne, no momento em que existe um cenário propício. Ou seja, durante séculos Deus preparou um povo para que esse povo recebesse, né, a possibilidade da redenção sem que houvesse a necessidade de uma imposição. Né? Até que isso acontecesse, Deus teve que impor as coisas. Porque aquelas pessoas eram pessoas que tendiam à desobediência. Eles eram desobedientes. Desobedientes por natureza, cabeças duras, povo de cerviz dura. Então era necessária a imposição. Deus precisava agir com contundência. Quando Jesus veio ao mundo, o cenário era mais tranquilo. Mesmo assim, ele foi morto. Foi preso, crucificado, morto e ressuscitou. Ou seja, mesmo assim houve uma certa dificuldade. Houve dificuldade. Mas, né, houve um diálogo. Ou seja, Deus não apenas impôs a sua vontade. Ele dialogou. E a partir daí surgiu, né, o cristianismo. Ou seja, a igreja. Essas diferenças entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento não significa que são dois deuses diferentes. Na verdade, significa apenas que são duas posturas diferentes que se justificam a partir de contingências históricas. No Antigo Testamento, Deus precisava ser mais contundente, ele precisava ser mais impositivo. Porque se ele não impusesse, não funcionaria. Os povos não receberiam. Ou o povo hebreu não assimilaria a mensagem a não ser que Deus deixasse de agir, a não ser que Deus não agisse, a não ser que Deus agisse, né, de maneira brutal. Ele precisou ser brutal.
Porque o cenário, e aí vem a questão, o cenário do Antigo Testamento é um cenário do pecado original. Ou seja, o cenário da desobediência. Quando Adão e Eva se afastaram, se perverteram, se afastaram da vontade de Deus ao comerem o fruto proibido, eles cometeram um ato de desobediência. Essa desobediência marcou a existência da humanidade na Terra. Então aquele cenário era um cenário de desobediência. Os povos, as pessoas não obedeciam com facilidade. Elas tinham uma tendência a desobedecer a Deus. Porque elas traziam a marca do pecado. Elas traziam a inclinação ao pecado. Então, nesse cenário, Deus agiu no Antigo Testamento. E como havia uma tendência à desobediência, a tendência de Deus era agir, muitas vezes, com brutalidade. Porque se não fosse assim, o povo hebreu não aceitaria. Ele precisava ser contundente, ele precisava ser rígido, ele precisava ser brutal, ele precisava impor. Ele impunha. Ele impunha as coisas. Passados séculos, né, quando a religião judaica e o povo hebreu estava bem estabelecido com as suas tradições firmadas e o povo havia assimilado, por exemplo, o Decálogo, a religião já estava estabelecida, ou seja, aquele já era um povo religioso, já era um povo fiel a Deus, que podia ter instabilidades momentâneas, mas tinha uma continuidade de servir a Deus, de ser fiel a Deus. Aí sim, né, Jesus veio ao mundo. Porque havia um cenário propício ao diálogo. Um cenário em que as pessoas eram obedientes. O povo hebreu estava mais obediente. Eles já não estavam, digamos, tão marcados ou tão inclinados à desobediência a Deus, ao pecado. Lógico, ainda né, estavam submetidos ao pecado original. Porque através do nascimento e da morte de Jesus, do estabelecimento, por exemplo, do batismo, que o pecado, a mancha do pecado é purificada. Né? Os seres humanos são privados do pecado através do batismo, né? E através, na realidade, da frequência em todos os sacramentos. Batismo, crisma, confissão. Mas o pecado original, mais especificamente, o batismo. A confissão são os pecados pessoais. Então havia um cenário propício para que Deus se fizesse carne e habitasse entre nós. Nesse sentido, portanto, Deus consegue ser, ou pode ser no Novo Testamento, um Deus que as pessoas entendem ser mais misericordioso. Mas é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Só que o povo que ele encontra é diferente. Já é um povo preparado. Ou seja, a história do povo judeu já está estabelecida. Eles já têm um território. Eles já não estão necessariamente. Eles já não precisam entrar em guerras. Eles não precisam ser obrigados a seguir, na base da força, os 10 mandamentos. Eles já estão acostumados a seguir. Lógico que ainda tem pecados pessoais. Mas, enfim, aquilo para eles não é alguma coisa de outro mundo. Né? Eles já estão habituados.
Então, isso forma, né, digamos, visões diferentes a respeito de Deus. Deus parece ser. Será que ele parece assim que ele ficou mais bonzinho? Não, é simplesmente que ele conseguiu, né, através desse, da história do povo hebreu, né, estabelecer um cenário propício ao diálogo. Deus poderia, né, voltar a agir como Yahvé, Javé? Claro, ele não deixa de ser Javé, ele não deixa de ser Yahvé. Pode eventualmente agir, né, com brutalidade. No século passado, nós ouvimos muito dessas aparições de Nossa Senhora a respeito de castigos. Deus está preparando um castigo. O Deus está prestes a lançar um castigo. Uma epidemia, uma pandemia pode ser um castigo de Deus. Então Deus pode agir como Javé. Jesus, no Novo Testamento, não fala tanto de castigos. Ele fala de acontecimentos futuros. Virão guerras, virão pestes, terremotos, ou seja, situações do mundo natural. Ele não fala de castigo, provavelmente. Mas isso não significa que Deus tenha deixado de lado a possibilidade de castigar a humanidade. Não se esqueçam que Deus exterminou toda a humanidade em um momento. Só deixou um, e sua família, Noé e seus filhos, sua esposa e seus filhos. Todos os outros foram exterminados. Então, sim, Deus pode fazer isso. Deus, em algum momento, pode se irar, né, e entender que a humanidade se perverteu e destruir. Muito bem. No meio disso tudo, eu estava pensando na santidade, né? Estávamos no Novo Testamento, e aqueles que vão para o céu, os santos? Será que eles se encontram em uma situação de felicidade eterna e, digamos, jamais irão perder essa felicidade eterna? O céu é o eterno, é a eternidade. Então, sim, eles estão num estado de felicidade eterna. Porém, o estar no céu é algo que se vincula, que continua vinculado à obediência a Deus. Ou seja, a ideia do Antigo Testamento ainda continua válida. Deus é o eu sou. E os santos que estão no céu continuam sendo aqueles que não são por si próprios. Eles só são aquilo que são, na medida em que estão em comunhão com o eu sou, que é Deus. Poderiam perder essa condição? Se nós levarmos em consideração que Lúcifer e os seus anjos, que não são filhos de Deus, mas são criaturas de Deus, viveram no céu, talvez por milhões de anos, servindo a Deus, e em algum momento perderam a sua condição? Sim.
eu digo sempre que o único que é garantido no céu é Deus. Os outros não estão garantidos. Se desobedecessem a Deus, assim como Lúcifer decidiu se desobedecer a Deus, se começarem a se julgar Deus, ou quererem se colocar no lugar de Deus, ou tomar as decisões no lugar de Deus, então poderiam ser expulsos, poderiam perder a felicidade e a bem-aventurança eterna. Porque os santos não estão no céu como autômatos, como robôs. Eles continuam resguardando a sua liberdade, mas eles estão, digamos, numa situação preferencial, predileta. Eles não apenas acreditam na verdade, eles vivem na verdade. Só que Lúcifer também vivia. Ou seja, Lúcifer não tinha fé, ele conhecia a verdade. Ele se insurgiu contra Deus, que era a verdade. Ele quis impor a sua vontade sobre a vontade de Deus. Então, a situação dos santos no céu é uma situação de felicidade eterna na medida em que eles se mantêm em comunhão com Deus, eles observam, né, a vontade de Deus, eles se mantêm em estado de obediência a Deus. E eles reconhecem a sua posição de criaturas, de filhos de Deus e não de Deus. Não são Deus, embora estejam em comunhão com Deus, né, embora Deus esteja neles, eles não são Deus desde o princípio. Só Javé, só Deus é Deus desde o princípio. Ninguém se torna Deus. Mas algumas pessoas podem estar em comunhão com Deus. Isso nós chamamos em termos de teologia de divinização. Mas essa é uma divinização que não chega a ser tão intrínseca a ponto da pessoa ser Deus independente de Deus. Aquilo que está divinizado no homem é algo que depende da fonte divina que é o Senhor. Se houvesse neste homem um ato de desobediência, se ele quisesse ser Deus sem Deus, ele perderia a sua condição, né, de divinização através da comunhão. Ou seja, o estado de comunhão seria desfeito. Esse estado de comunhão é uma união que se dá através da graça e do corpo e do sangue de Deus, mas também através da obediência. Ou seja, o ser humano que se diviniza através da graça e através do corpo e do sangue não se diviniza tanto a ponto de renegar a Deus, que é o princípio de todas as coisas, ou de se fazer Deus independente do Deus Criador. Não é isso. É uma divinização participativa. Ou seja, eles participam da divindade de Deus na medida em que eles estão em comunhão através da graça, do corpo e do sangue. Se eles se rebelassem, se os santos se rebelassem no céu, Deus teria prerrogativas suficientes para desfazer esta união, tornando os santos novamente meramente apenas criaturas, sem qualquer participação no corpo, no sangue e na graça divina. Ou seja, seriam apenas gente. Ninguém está garantido no céu senão Deus, nem os anjos. A história mostra que nem os anjos estão garantidos no céu. Os anjos dependem do fato de serem obedientes a Deus.
Os santos também. Eles não podem desobedecer a Deus, eles não podem se outorgar poderes divinos para além da própria divindade de Deus. Eles não podem se alçar à categoria de Deus sem Deus. O que há de divino nos santos é alguma coisa participativa. Será que, novamente a questão da filiação dos anjos, será que podemos afirmar que os anjos são Deus? A história de Lúcifer mostra que não. Lúcifer é uma criatura. Os anjos são uma criatura. Onde erra Lúcifer ao querer se fazer como Deus? E o nome do anjo que lidera as hostes divinas contra o exército de Lúcifer, que era Miguel, significa justamente isso. Quem é como Deus? É uma questão. Quem é como Deus? Miguel significa quem é como Deus. Os homens que são chamados filhos de Deus não são filhos de Deus apenas num sentido caritativo ou num sentido, digamos, de consideração. Eles são filhos de Deus porque eles participam da divindade de Deus. Isso está claro na Santa Ceia, quando Jesus fala, vós sois deuses. Porque ele está fracionando o seu corpo, que é o pão, e oferecendo o seu sangue. Então, na medida em que aquelas pessoas, os 12 apóstolos e todos os outros que também participam da missa, em estado de graça, recebem o corpo e o sangue de Deus, não apenas são filhos de Deus por consideração, e sim por união substancial com Deus. Eles podem ser chamados como deuses Deus, ou deuses, na medida em que estão em comunhão com Deus, não porque sejam Deus independente de Deus. Portanto, do mesmo modo, os anjos não são, ou de modo diferente, os anjos não são Deus, porque não há comunhão. Será que podemos afirmar que anjos são Deus? Lógico que na mesma medida em que alguém levanta essa questão, né, vem uma outra pessoa e fala, mas Lúcifer dizia o que ia ser Deus e foi expulso. Portanto, claro está que os anjos não podem ser Deus, mas os homens podem ser Deus. E por quê? Porque participam, né, da comunhão com Deus. Eles recebem o estado de graça através do batismo e, posteriormente, né, entram em comunhão através da Eucaristia. Isso faz com que eles estejam em Deus e Deus esteja neles. Eu estarei, né, vocês estarão em mim e eu em vocês. Mas porque existe uma união. Uma união substancial. Que não prescinde da obediência. Ou seja, uma vez que eles são deuses, né, como está no Evangelho de João, porque participam do corpo de Deus, portanto podem ser Deus ou deuses sem Deus, que é o Criador. Ou podem se voltar, né, usar desta prerrogativa para se voltar contra o Pai. Eles não podem. Se eles fizessem isso, eles seriam expulsos. Ou correriam o risco de ser expulsos. Porque eles não podem ser Deus sem Deus. Eles só podem ser Deus na comunhão com Deus. E essa comunhão se dá também através da obediência. Deus não se submete à vontade dos homens. Os homens é que devem se submeter à vontade de Deus. Mas Deus é misericordioso. Em última instância, voltamos à questão do Antigo Testamento mais uma vez. Eu sou. Eu sou, vocês não são sem mim. Vocês só são, vocês apenas são, ou seja, têm existência na medida em que vocês estão ou em comunhão comigo, ou vocês gozam, né, digamos, de uma centelha divina
que lhes é dada através da criação e que em algum momento lhes será retirada através da morte. Um dia vocês morrerão. E eu nunca morrerei. Eu sempre serei Deus. E vocês só podem ser Deus na medida em que estiverem em comunhão comigo. Se eu retirar a comunhão, vocês deixam de ser Deus. Vocês não são Deus por si mesmos, ou deuses por si mesmos, e sim por participação. Vocês não são santos por si mesmos, vocês são santos na medida em que se encontram em comunhão com Deus em um estado de obediência. Se Deus retirasse, se Deus retirasse dos santos a graça por conta de um estado de desobediência, que pode acontecer, isso acontece aqui no mundo. A pessoa às vezes tem uma vida santa e em algum momento se revolta. Ele viveu em estado de graça durante muito tempo e em algum momento se revoltou, perdeu o estado de graça. Muito bem. Né? O erro de Lúcifer foi o orgulho. E muitas vezes as pessoas que se revoltam, ou se revoltam, ou querem impor a Deus a sua própria vontade, estão movidas pelo orgulho. Muito bem. Aí fizemos aí fiz aí uma interpretação, de Antigo e Novo Testamento, anjos, santos. Quanto isso interessa para as pessoas hoje em dia, né? Tempos atrás, século e meio atrás, surgiu uma teologia até que interessante, teologia da morte de Deus. Acho que era um pouco baseada naquela famosa frase do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche: Deus está morto. E depois que o Nietzsche morreu, alguém escreveu: Nietzsche está morto. E não ressuscitou. Mas Deus morreu e ressuscitou. O que seria essa ideia da morte de Deus, não é? Que houve uma teologia, um século e meio atrás, mais ou menos. Mais ou menos isso. Seria alguma coisa literal? Né? Deus que existia morreu? Ou a pessoa que criou essa teologia queria dizer, olha, aquilo que nós entendíamos a respeito de Deus, o conceito de Deus morreu no coração das pessoas. Deus está morto. Não que ele existisse e morreu, apenas que a crença em Deus morreu. As pessoas não acreditam mais. Portanto, Deus está morto. Era uma cultura de secularismo, uma cultura de niilismo, ou seja, pessimismo, de um existencialismo mais sombrio, de ceticismo, de dúvida. Isso medrava e graçava pela Europa, sobretudo pela Europa, de onde vinham essas correntes filosóficas. Nós aqui no Brasil e na América Latina recebíamos, mesmo nos Estados Unidos, recebemos muito da Europa. As coisas começavam, as tendências filosóficas começavam lá. Ali era a fonte, da grande filosofia moderna. A filosofia antiga tinha sua origem na Grécia e posteriormente em algumas regiões espalhadas pelo mundo, como África, Santo Agostinho, ou aí propriamente Europa, com o surgimento das universidades. Dias atrás eu li uma reportagem que as novas gerações têm se manifestado aqui no Brasil como sem religião. Não exatamente ateias, mas sem religião.
Então, será que isso significa que Deus está morto? Por que Deus não é uma questão tão importante necessariamente para as pessoas? Elas pensam em algum momento. Mas não é alguma. Parece, observando isso, parece que não é tão essencial assim, né? Não são pessoas que estão buscando Deus. Eles estão buscando alguma coisa. Né? Em busca da felicidade. Que felicidade é essa? Será que é a comunhão com Deus? Será que é outra coisa? Será que é riqueza? Será que é sexo? Será que é um casamento? Será que é fama? Será que é tranquilidade? É isso que as pessoas buscam? Óbvio que há muitas pessoas que buscam Deus, né? Na religião, têm fé em Deus e buscam a Deus. E respeitam a Deus e entendem a necessidade dos mandamentos de Deus. Muito bem. Né? Nós não vivemos em uma sociedade pessimista. A cultura moderna não é uma cultura pessimista. Na verdade, é uma cultura que atualmente, né, está muito marcada pelo excesso de distrações. As pessoas poderiam pensar mais em Deus e buscar em Deus, né, mas se distraem com internet, com televisão, com jornais e deixam de buscar o que é essencial. Eu não vou dizer que essa é uma humanidade pervertida, embora exista muitos problemas. Não é? A humanidade não é um caso perdido. Mas é a humanidade que se afasta de Deus. Muitas vezes por excesso, não por uma rebeldia. Não dá para dizer que essa humanidade, né, em todos os aspectos, se rebele contra Deus, no sentido, né, de não gostar de Deus ou de querer ser contra Deus. Mas é a humanidade que, de certo modo, também se rebela ao não dar tanta atenção a Deus. Como eu falei, ainda que muitas pessoas no mundo inteiro busquem a Deus.
Eu acho que a maioria, de alguma forma, busca Deus. Mas existe muita distração. E nem sempre essa busca é bem sucedida. Às vezes o que a pessoa encontra supondo ser Deus não é Deus, é qualquer outra coisa. Não usa do discernimento. E às vezes tomam por Deus qualquer outra coisa. Coisas muito diferentes, né, do que Deus é na realidade. Deus, como está na Bíblia, Deus é amor. Né? É verdade. Mas não se iludam muito com isso. Né? Como eu falei, é uma verdade, não é uma ilusão. Deus é amor, Deus é a verdade, Deus é justo também. Não é porque Deus é amor que ele deixará de ser justo e de eventualmente punir se necessário. Não adianta a pessoa fazer tudo errado, mostrar atitudes de desobediência frontal a Deus e depois apelar ao amor de Deus. Porque muitas vezes essa desobediência não é um mero deslize, é um método. O método da pessoa, o método de ação da pessoa é a desobediência, que é alguma coisa muito semelhante à ação de Lúcifer. Lúcifer não se insurgiu contra Deus por um deslize, era um método. Ele planejou se insurgir contra a vontade de Deus, se rebelar. Foi um método que ele utilizou, um método da rebeldia. Então Deus às vezes pune e é severo, e às vezes pune até com a morte, ou com doença mortal, ou com doenças graves. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. E ele entende que certas atitudes não são apenas meros deslizes. Né? Há muita malícia contida nas ações, nos pecados das pessoas. Então é preciso que Deus puna. Deus é amor não exclui a possibilidade do castigo. Ou seja, a humanidade pode ser gravemente castigada. Em algum momento. Ah, mas Deus é amor. É amor, mas Deus é justo. E as criaturas e as pessoas são criaturas. Elas não são essencialmente. Ou seja, elas não têm uma existência independente de Deus. A existência dessas pessoas depende de Deus. Então, às vezes, há um certo reducionismo, né, no sentido de achar que Deus vai tolerar tudo, né, e que ele eventualmente não pode ser aquele Deus do Antigo Testamento. Nós já estamos no Novo Testamento, por que voltar? É Deus. Se a humanidade se degradasse a ponto de nós termos um cenário de desobediência semelhante àquele do Antigo Testamento, Deus agiria como Javé, como Yavé. Né? Dialogaria menos e puniria mais. Isso poderia muito bem acontecer. Vocês carregam isso dentro de si mesmos? Deus como uma questão? Deus uma questão?
É algo em que vocês pensam? Ou não? Ou vocês estão muito distraídos para pensar nisto? Muito bem, fica aí Deus uma questão. Eu vou fazer uma aula mais curtinha, porque essa aula especificamente eu vou disponibilizar no YouTube. Vai ficar no curso, mas vai ficar essa especificamente em aberto para outras pessoas que não são assinantes, para que elas conheçam um pouco, né, a aula, né, o curso de livros de filosofia, né, e uma aula inteira, em que elas assistam a aula inteira e, se caso se interessarem, assinem o curso. Né? Então essa é uma aula que vai ficar disponível para todos, tá bom? Qualquer pessoa pode acessar no YouTube, vou postar, e aqui na parte de baixo do vídeo, na descrição, vai ter o link para quem assistir fazer a assinatura, assinar, né? R$ 60 por mês, tem acesso a 2 aulas e as aulas anteriores. Todo mês são postadas 2 novas aulas e as aulas anteriores. Se não me engano, essa é a aula 19 ou 20. Né? Então já tem aí praticamente 20 aulas, contando com essa, na plataforma. R$ 60, ou existem aí outros planos que vocês podem assinar. Tá certo? Até a próxima!